Laudo audiológico. O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para avaliar a audição, descrever o exame realizado e emitir o laudo audiológico. O laudo audiológico tem como objetivo descrever os resultados encontrados na avaliação audiológica e auxiliar no diagnóstico. O resultado audiológico deve conter o tipo, grau, configuração e a lateralidade da perda auditiva. Lembre-se de citar na ficha audiológica em quais autores se basearam para descrever o resultado audiológico. Tipos de perda auditiva. Na perda auditiva condutiva, há uma alteração na orelha externa ou na orelha média, que vai prejudicar a condução do som. Os limiares da VA estão alterados e os da VO estão normais, com gap de 15 dB ou mais. Na perda auditiva sensório-neural, há uma alteração de orelha interna, podendo ser na cóclea ou no nervo auditivo. Os limiares da VA e da VO estarão alterados, podendo estar acoplados ou com gap de até 10 dB. Na perda auditiva mista, há uma alteração de orelha média e orelha interna, que prejudica tanto a condução do som quanto a detecção desse som pela cóclea. Os limiares da VA e da VO estão alterados, podendo estar acoplados ou com gap de 15 dB ou mais. Grau da perda auditiva. O grau da perda auditiva é calculado de acordo com a média quadritonal dos limiares da via aérea, nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Os resultados podem ser audição normal, perda auditiva leve, moderada, severa ou perda profunda. Os valores da perda auditiva em adultos e crianças se diferenciam um pouco, já que nas crianças de até 7 anos de idade a audição é considerada normal quando há uma média entre 0 e 15 decibéis, e no adulto essa média é entre 0 e 25 decibéis. Essa diferença de valores aparece também na perda auditiva leve e moderada. A partir de 61 decibéis, os valores são iguais aos do adulto, sendo até 80 decibéis uma perda severa e acima de 81 decibéis, perda profunda. Configuração da perda auditiva. A configuração da perda auditiva é o desenho geométrico que os limiares fazem, levando em consideração os limiares da via aérea. Podem ser ascendente, horizontal, descendente leve, descendente acentuada, descendente em rampa, em U invertido e em entalhe. Lateralidade da perda auditiva. Quanto à lateralidade, a perda auditiva é classificada em unilateral ou bilateral. A bilateral pode ser simétrica, quando tem o mesmo grau e configuração nas duas orelhas, ou pode ser assimétrica, quando o grau e a configuração são diferentes. Resultado audiológico. Segundo o Código de Ética, é dever do fonoaudiólogo descrever o resultado da avaliação fonoaudiológica. Quando não há perda auditiva, o laudo será de limiares auditivos dentro do padrão de normalidade. Sempre colocar a referência e o ano. Quando há uma perda auditiva com o mesmo grau, tipo e configuração, o laudo será, por exemplo, perda auditiva simétrica condutiva, moderada horizontal bilateral. Quando há uma perda auditiva com um grau, tipo ou configuração diferentes, o laudo será, por exemplo, perda auditiva assimétrica, mista, leve, descendente à esquerda e perda auditiva sensório-neural moderada ascendente à direita. Essa foi a nossa PS de avaliação audiológica 1. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.